O É o Bicho de hoje vai falar sobre um animal extremamente limpo e de personalidade única e bem peludo. Se você tá achando que é o gato, se enganou, é sobre o coelho. Os coelhos têm se tornado cada vez mais presentes no dia a dia das famílias. E para que tenham um devido tratamento, é muito importante conhecer melhor o padrão comportamental. No início de tudo, eles eram utilizados para consumo da carne, né? Então as pessoas criavam, né, para ter o consumo da carne. E aí eles começaram a perceber que era um animal extremamente dócil, né? Um animal que era ele ficava muito integrado ali dentro da próprio ambiente onde eles eram criados, né? E aí foi se entendendo o potencial pet que a gente fala, né? Porque é um animal que quando você pega pequenininho, ele fica extremamente bonzinho, eles gostam muito de carinho, eles gostam muito de contato. Então, às vezes, dependendo do animal, você sente, ele vem até você. E aí, a partir dessa domesticação, né, a partir desse contato direto, foi percebendo que é um animal com uma ideia pet muito legal, né, uma interação muito boa com o humano. E aí, a partir disso, começaram a ser criados os coelhos para a área pet e não mais para o consumo, né? Então, a gente inverteu esse quadro, algo que era antes consumido para carne, agora ele é um pet super legal que tá na casa de todos os brasileiros aí no Brasil todo, praticamente todos os estados. É um animal super considerado pet dentro de casa. Eles têm personalidades únicas? Tem, bastante. Tem alguns animaizinhos que eles são extremamente bonzinhos, como a Tatá, né, que desde pequenininho gostam muito de carinho, muito de contato, e tem alguns animaizinhos que são mais ariscos, né? Os minis, né, a gente fala que são os pequenininhos, né, a gente tem alguns padrões de raça. Eles normalmente são animais que a gente vai passar a mão, ele rosna, ele não gosta, ele bate o pé, então ele já tem a personalidade. Na hora que você pega, às vezes é um animal super bonzinho, tranquilo, mas que ele tem essa personalidade de mostrar um territorialismo, de mostrar uma dominância. Então, sim, é muito individual, é até algo recorrente que a gente pega aqui, de tutores falarem: são irmãos, peguei os dois juntos. Um é uma personalidade, o outro é o oposto. E é realmente dessa forma. Uns são mais carinhosos, outros são mais arredios, mais quietinhos, outros são mais explosivos. Existem aproximadamente 70 raças de coelhos e mais de 150 variações no mundo. Dentro de toda essa diversidade, tem os mini coelhos, que são separados em dois grupos. Um de pelos mais compridos e o outro de pelos mais curtos. E detalhe, um pode ser mais calminho e o outro ter o temperamento mais difícil. Eu acho que hoje as pessoas querem muito ter em casa porque é um animal pequeno mesmo. Então, quando o animal é pequeno, em teoria ele precisa de um espaço menor também, então se adapta muito bem a, por exemplo, um apartamento, tá? O cocôzinho vai ser menorzinho, a quantidade de xixi vai ser menor, então tudo é menor, né? E o mini, ele é um animal, por ser pequenininho, ele quando fica adulto dá a impressão ainda de ser muito filhote, né? Então isso também é uma vertente, né, do tutor, que ele gosta do bichinho que parece ter cara de filhote para sempre, né? Mas na verdade os minis, normalmente eles têm temperamentos mais diferenciados, eles são os mais bravinhos, né? E normalmente eles são muito mais territorialistas do que os coelhos maiores, tá? Então assim, a gente fala que coelho é igual cachorro, eu tenho coelho de raça e eu tenho coelho vira-lata, tá? Então é a mesma ideia. Então o comportamento dos minis normalmente é um pouquinho mais agressivo, mas lógico, extremamente individual. Tem pacientes que a gente recebe aqui que você faz tudo com ele nem liga, né? Então, mas é um animal que ele não emite ruído, né? Que você perguntou também. Então, um coelho é para ele ficar assim o tempo todo, sem emissão de ruído nenhum vocal, né? Nem nada do tipo, tá? Ele é um animal que ele faz barulhinho com os narizes, então fica fazendo um fungadinho de nariz às vezes. E é um animal que quando ele tá desconfortável, ele quer mostrar dominância em um ambiente, eles batem as patas, né? Então, eles vão no cantinho e bate a pata, vão no cantinho e bate a pata. Só para mostrar ali que ele tem um territorialismo naquele ambiente. Tá? Carismáticos, bastante inteligentes, os coelhos são fáceis de serem adestrados, podendo reconhecer o próprio nome e criar um grande laço afetivo com seus tutores. Eles são animais que eles têm, a gente até tem na internet, se você dá uma olhada, existe aquelas competições tipo de agility de cachorro, existe de coelho, tá? Então eles são animais que têm um potencial de adestramento e entendimento muito grande, né? Então é um animalzinho que você consegue fazer com que ele aprenda truques, com que ele aprenda a pular ou descer de algum lugar. É um animalzinho que o nome em si eles aprendem, mas é um pouquinho mais difícil. Normalmente é um comando de voz, né? Então a Tatá, por exemplo, a gente faz e ela vem.
né? Então, são coisinhas que eles vão aprendendo, mas sim, eles têm um potencial muito grande de aprendizado e de manutenção, assim, no ambiente. Um animal completamente solto não é o que a gente indica. Por quê? Eles são animais que roem tudo, né? Eles não são roedores, eles são lagomorfos, tá? É outra classe, mas eles têm os dentinhos ali com crescimento contínuo. Então, é um animal que vai roer tudo. Tem muitas raridades de alguns pacientes nossos que o tutor deixa solto e não rói nada da casa, tá? Mas é algo que a gente tem que se atentar. Por quê? Vai roer não é só o bem material, como carregador de celular, fio de TV e tudo mais, mas é chance de choque, é chance de ingestão de corpo estranho, tá? Então isso também pode acontecer. Então é um animal que a gente tem que deixar solto em um ambiente controlado, tá? Ah, eu quero deixar completamente solto, então o ambiente tem que ser todo adaptado para esse animal. Ah, não consigo. Então o que a gente às vezes tem é tutor que tem um quarto do animalzinho, né, que é um quarto adaptado para ele, cercados, né, a gente tem um espaço grande, aí o animal sai do cercadinho sob supervisão, dá uma corridinha na casa e volta pro cercadinho, tá? Tudo depende do tamanho do animal, da sua rotina, do gasto energético que ele precisa também. No caso, o cercadinho é uma opção saudável? Eles precisam se exercitar? Sim, o cercadinho é o mais saudável possível para um coelho, tá? Se for pensar em um ambiente controlado. Lógico, se tiver um quarto disponível, melhor ainda, porque o espaço é maior, tá? Mas sim, o que a gente não indica são gaiolas, né? Então, por quê? As gaiolas, elas são normalmente pequenas, né? E elas não têm uma boa adaptação na parte onde o animal pisa também, tá? Então, o cercadinho, qual o tamanho do cercadinho ideal? O maior que você tiver. Consigo fazer um cercadinho daqui até lá. Perfeito, eu consigo fazer um cercadinho de 1,5 m por 2, né? Ok, também, mas saber que o animal ele não vai poder ficar 100% do tempo ali dentro, ele precisa sair, ele precisa se exercitar um pouco mais, até porque o exercício físico é importante para o coelho, porque ele é um animalzinho que tem muito intestino, mas muito intestino, tá? Então, é tanto que o maior problema do coelho sempre é a parte gastrointestinal, tá? Tudo leva a alterações gastrointestinais. Então, é um animalzinho que precisa fazer muito movimento, para ele ter muito movimento gastrointestinal, muitos cocôzinhos saírem, né? Então, um animal que às vezes não tem um espaço adequado, ele não consegue ter uma boa digestibilidade também da alimentação. A melhor hora do dia, com certeza, é a da alimentação, mas a principal pergunta é: qual é a dieta ideal para esse orelhudo? O que é mais adequado para um coelho é feno, tá? Que é o feno seco que a gente vende, né? Que você compra em qualquer local, então ele é um mato seco, tá? Porque a fibra é muito importante para um animal que tem muito intestino, tá? Então, folhas também, de modo geral, verde escuras, tá? Então, rúcula, almeirão, chicória, pode ser fornecido de forma constante, tá bem? A gente tem uma ração própria para coelhos também, que gera um auxílio nesse equilíbrio alimentar, né? Do ganho de energia. E, basicamente, é só isso. E água, tá? A gente pode fornecer, mas não é uma necessidade, pensando numa boa manutenção de um animal, frutas e legumes, tá? Eu dou um pedacinho de banana a cada 7 dias, a cada 15 dias, sendo um pedaço pequeno não tem problema, até porque tanto a fruta quanto o legume, eles têm muita frutose, e a frutose, ela gera uma inflamação, né, porque ela fermenta muito ali no trato gastrointestinal, e às vezes um animalzinho ele pode ter até um quadro de diarreia por conta da alimentação. E aí a gente pensa, é um bichinho que tem muito intestino, então quadros de diarreia eles podem gerar dor, inflamação e até mesmo às vezes alterações mais graves, tá? Então se a gente for pensar basicamente todo dia é folha verde escura, feno, ração e água. Um dos maiores cuidados é o bem-estar emocional desse bichinho, o que é tão importante quanto a saúde física. Isso porque eles apresentam muita sensibilidade com o ambiente em que vivem. Pode comparar o coelho com um gato ou com um cachorro? Qual o perfil ali que mais se assemelha para a pessoa ter uma noção? Olha, eu acho que é individual. Tá, porque, por exemplo, a Tatá, eu compararia ela mais um cachorro, porque ela gosta muito de estar perto, você vai andando, ela vem atrás, ela é super companhia, né? Mas de modo geral, a gente poderia comparar mais a um gato, tá? Que é um animal que vai estar no ambiente, ele tem a interação, o respeito dele, ele vai ter os momentos onde ele quer o carinho, onde ele quer 100% da atenção, mas não é aquele animal que fica em cima, né? Igual mais um cachorro, né? O cachorro, ele é mais carinhoso no sentido dele ficar mais colado com o tutor o tempo todo. Lógico, exceções,
gatos e cachorros, né? Mas a gente pensando em uma comparação seria muito individual, tá? Então tem animalzinho, ó, que vai ficar tranquilo no colo, tem coelho que não fica de jeito nenhum, assim como um gato não ficaria, assim como um cachorro não ficaria, né? A percepção que eu acho que é importante o tutor ter é que vão ser cuidados bem diferentes, né? Então, um cachorro, por exemplo, um dia que ele não come, tá um pouquinho mais quietinho, não tá tão ativo ali, no dia seguinte tá normal, ótimo. Um coelho não. Um coelho, um dia que ele já não tá legal, não tá comendo, não tá se sentindo confortável, a gente já tem que ficar de olho, tá? Tudo pra eles é clinicamente mais rápido que um cachorro e que um gato. Então, acho que a atenção diferenciada seria mais nesse ponto também. Então, você já ter um veterinário que você confie próximo, já ter instruções, né? Porque cachorro e gato a gente pega e a gente já sabe como cuida, né? Já tem que fazer isso, né? Um coelho a gente acha que sabe como cuida, mas é muito importante, assim como um cachorro e gato, assim que você adquire o animal, você ir numa consulta de orientação. O que eu posso dar, o que eu não posso dar, o que eu tenho que fazer, deixar de fazer. O meu ambiente está adequado, eu posso usar isso de forração, tem que ter banheirinho, tem que não ter, né? Então, esses cuidados básicos, quando a gente tem uma orientação inicial, faz com que a gente tenha uma qualidade melhor também.